Queria dar as boas-vindas a todos os participantes em nome da Câmara Americana. Queria começar fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer as empresas associadas de mantenedoras da AmCham Rio, na categoria Prata, a Shediac Advogados, Grupo Case Benefícios Seguros e Med Rio Checkup. Queria agradecer especialmente aos nossos palestrantes. Teremos hoje aqui o Aurélio Amaral, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Obrigado, Aurélio, pela sua presença. Queria agradecer ao Luiz Gustavo Bezerra, sócio da Tawil Schecker Advogados. Obrigado, Luiz Gustavo, por estar com a gente. O Luiz é também membro do nosso conselho aqui na AmCham Rio. Queria agradecer ao Miguel Ivan de Oliveira, diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Miguel, muito obrigado por estar aqui com a gente. E queria também agradecer mais uma vez ao Felipe Maciel, que vai moderar esse debate hoje, nosso parceiro já de longa data da AmCham, editor-chefe da EPBR. Queria informar os associados para ficarem de olho na agenda de webinars da AmCham Brasil, que está no nosso site, amcham.com.br. Temos alguns seminários feitos em parceria com o Felipe, com a EPBR, sobre vários outros assuntos. E vocês podem também achar essa agenda no aplicativo da AmCham Brasil. Então, queria desejar um bom evento a todos e passar a palavra ao Felipe Maciel. Pedro, obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estão me ouvindo bem? No último evento eu tive uns problemas de áudio, então agora eu fiquei mais ressabiado com áudio, vamos dizer assim. É um prazer estar com vocês de novo. A gente mais uma vez produzindo discussão, produzindo debate, que é uma das missões da EPBR, que é colocar política energética no dia a dia, na pauta do cidadão comum. A gente entende na EPBR que no mundo que a gente vive hoje, de transição energética, de mudança climática, política energética não é mais uma discussão só de quem atua no setor de energia, é uma discussão que tem que estar na vida de todos nós. Esse debate de hoje é um debate que, para mim, é muito estimulante, porque eu sou como é que eu vou dizer, um admirador do programa de crédito de carbono, não só no Brasil, acompanho isso em outros lugares do mundo, é uma coisa que eu tenho bastante interesse, vejo os movimentos que estão sendo feitos lá fora, na Califórnia, em outros lugares nos Estados Unidos, então, para mim, é um debate muito interessante. A ideia surgiu da gente colocar em discussão o que vai acontecer com o Renova Bio, que é o programa, um programa vamos dizer, de biocombustíveis no Brasil, que tem um impacto social, que tem um impacto econômico e que tem a criação dos CBIOs, que são créditos de descarbonização, que tendem a ser um grande negócio no Brasil no médio e longo prazo. Por isso a gente resolveu colocar em pauta essa discussão. E aí eu começo essa discussão agradecendo também ao Aurélio, ao Miguel e ao Luiz Gustavo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de abrir um tempinho das agendas de cada um para discutir esse tema que é tão caro a todos nós, que tem muito a ver com o futuro de todos nós e tem muito a ver com o futuro do planeta. Bom, dito isso, queria passar um pouco de como vai ser a agenda. Eu vou abrir para considerações iniciais de cada um dos três convidados, tanto o Aurélio, quanto o Luiz, quanto o Miguel. Depois a gente volta, eu vou levantar algumas questões num bate-papo com os convidados e no final a gente faz as perguntas da audiência que são fundamentais para que esse bate-papo continue fluindo. Então, acho que a gente podia começar ouvindo o ex-diretor da ANP, Aurélio Amaral, as considerações iniciais. Por favor, Aurélio. Pedro, boa tarde, Miguel, boa tarde, Luiz Gustavo. Também como a exemplo, só, acho que esqueci de ligar meu, não, tá ligado. A exemplo do que fez o Pedro, eu também gostaria de agradecer a AmCham pela oportunidade da discussão e também agradecer ao EPBR, aí, em nome da pessoa do Felipe, também por essa oportunidade
de estar discutindo o RenovaBio num momento tão desafiador, onde todos os parâmetros e toda estrutura econômica do mundo está sob um estresse fortíssimo, né? Onde a gente tem todas as balizas, né, Felipe, todas as medições, e a gente que veio da indústria e lidou com a indústria de petróleo, que, de certa forma, tem uma relação de parceria também com a indústria de combustível, essencialmente no Brasil, já que o etanol é o principal competidor da gasolina. Esse momento é um momento extremamente desafiador, extremamente complicado para ambos os setores. Então, fazer essa discussão, eu acho que ela é muito salutar nesse momento, porque as pessoas estão precisando entender, compreender as ferramentas, todo o mecanismo e essa estrutura de conjuntura que acontece para poder se situar. Eu acho que a mensagem que eu tenho é a mesma que eu deixei quando eu saí da NP, logo que eu estava saindo da NP, e tive a oportunidade de conversar com o Felipe. Eu acho que o momento é um momento, e tenho visto, repetido isso na fala de vários líderes, tanto empresariais, como ex-ministros da Fazenda, como pensadores e economistas, que o momento é um momento de disruptura, mas que essa disruptura traz um grande desafio de colaboração, não só entre os países, mas entre as empresas, entre essa estrutura econômica. Não é um momento de fortalecimento de setores específicos, de canibalização de setores. Então, há necessidade de uma grande construção coletiva, de cooperação, para que todos possamos sair da crise com o maior dano possível. Portanto, não é. E aí é o Miguel que tem uma responsabilidade importante, e o governo está vendo isso. Tem que ter uma estrutura de ajuda de pacote que permita salvar, né, ou preservar esse colchão mínimo da economia, um colchão mínimo de setores que possa a retomada ser mais rápida. Então, não podemos ter medidas direcionadas a um único setor, direcionada a um único elo da cadeia. Então, e o RenovaBio, na estrutura de programa e na estrutura de biocombustível, se coloca muito bem isso, porque com toda essa crise do petróleo, com toda essa crise em torno do preço do petróleo, derivada da queda da demanda, a disputa de preços com a Arábia Saudita, agravado pela crise da Covid-19, trouxe um desafio maior para os biocombustíveis. E o RenovaBio se insere nisso, que tudo isso faz a gente colocar de frente no momento atual, sem um olhar muito lá na frente, os impactos de uma crise ambiental derivada de um acidente da natureza, que é a vinda do Covid, e como isso pode se refletir nas nossas vidas. Então, traz para a gente uma coisa que era muito longe, traz para o momento atual. Então, eu acho que a pauta dos biocombustíveis, apesar desse momento inicial desafiador, em função do preço, em função da queda do preço do petróleo e uma necessidade de retomada da indústria do petróleo, traz uma discussão que era uma discussão de mais longo prazo para o momento atual, que é discutir os biocombustíveis, é discutir os impactos das mudanças climáticas e o que fazer em termos de humanidade, de estrutura de governo, de sociedade, para que a gente possa ter o menor impacto, porque agora a gente está falando de vida e a gente está vendo as vidas que estão sendo ceifadas, e vendo essas vidas que estão sendo ceifadas, isso traz para a gente uma noção de urgência e de momento. Então, acho que o RenovaBio está dentro desse contexto. Era o que eu tinha para falar aí de inicial. Obrigado, Aurélio. Obrigado pelas suas considerações. Miguel, vou passar para você, porque o Aurélio já fez uma provocação para você. Você tem um trabalho aí difícil, que o cenário tá difícil, o Ministério tem que formular uma política agora que tente preservar a saúde do setor. Como é que vocês estão trabalhando aí, Miguel? E qual que é a expectativa para vocês para o RenovaBio, com todo esse impacto do Covid-19, da crise do petróleo? Quer dizer, tem várias crises juntas, né? Como é que vocês estão olhando tudo isso e tentando fazer com que a saúde do setor não seja abalada?
Eu vou pedir desculpas porque às vezes cortou o som e eu não ouvi tudo, mas vou tentar responder assim, mais ou menos no rumo, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente poder divulgar o que está acontecendo. A vida não está fácil. Não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. E está todo mundo como eu, a gente está dormindo 4 horas por noite, trabalhando as outras 20. Então, a gente está vivendo um mundo estranho. Talvez um mundo que a gente nem pensava existir há 3 meses atrás, em que as coisas que, que tem um conjunto de ajustes para ser feito. Mas eu ainda confio que esse modelo de comercialização de carbono, que é do RenovaBio, que é, na verdade, a comercialização da externalidade. Então, mercados cooceanos, que é o termo econômico para explicar políticas como o RenovaBio, mercados cooceanos funcionam muito bem na estrutura de comercialização de externalidade. Eu acho que isso vai se espalhar em outros limites, porque você tem, em termos de políticas setoriais ou de políticas industriais, claro que tem uma amplitude sobre isso, mas você tem uma fiscal tributária, ou você tem uma regulatória, que você regulamenta o uso ou aquela produção, ou você tem essa nova barreira, essa nova fronteira, na verdade, que o RenovaBio implementa, que é esse mercado de externalidade. Eu acho que para o setor de energia isso vai funcionar muito bem. Eu acho que toda vez que tem um conjunto de crises, esses mercados de externalidade vão ser mais procurados. Eu acho que no limite o RenovaBio entrega essa grande experiência que é ampliar o espaço da política pública, não só sendo tributária, não só sendo regulatória, mas criando um mercado para essa comercialização. E ele bebeu nas fontes e nas falhas que a gente já teve nos outros mercados. Eu acho que, assim, como preâmbulo da política RenovaBio, esse é um ponto, entender que, na verdade, ele é um mercado de comercialização. Aí, do outro lado positivo, dia 27, aí a notícia, hein, Felipe? Dia 27, a B3 começa a operacionalizar a comercialização dos CBIOS na Bolsa. Hoje, a gente já está com mais de 1.300.000 CBIOS. A gente tem aproximadamente 240 empresas em certificação, e dessas a ANP já processou 130. Semana passada foi crescente o número de geração de CBIOS, que é o crédito de carbono, e mais. Aí, na parte da crise, o RenovaBio se apresenta como uma grande oportunidade para fazer uma equalização sobre preços e externalidades, tanto para o setor de renováveis quanto para o setor de óleo e gás. Então, na verdade, só mais combustíveis líquidos, né? Mas aí o RenovaBio a gente está rompendo uma fronteira teórica e fazendo a implementação dele, e a gente está rompendo também uma fronteira que a gente vai ter que passar, que é a análise do RenovaBio no pós-crise Covid, que é a crise, na verdade, uma crise de demanda, né? Acho que é isso. Então, obrigado, Miguel. Luiz, esse desafio que o Miguel coloca da crise de demanda, ele provavelmente pode mudar o início da estruturação do programa, né? A gente já vê distribuidoras se movendo, pedindo para que as metas sejam adiadas, a gente vê, apesar do que o Miguel deixou de mensagem para a gente, que no próximo dia 27 começa a comercialização, já tem algumas empresas, principalmente as maiores, pedindo para que tenha uma flexibilização nisso. Você enxerga também nesse movimento inicial uma necessidade de mudança nisso? Bom, agradecendo aí, obrigado pela provocação, Felipe. Te agradeço aí pelo convite de participar desse webinar tão importante. Fico honrado de estar bem acompanhado aí pelo Aurélio, pelo Miguel,
que foram, acho, grandes construtores e fomentadores dessa política nacional de biocombustíveis e de implementação dessa política. Eu acho que para falar para falar mais de futuro, acho que a gente tem que olhar um pouco para o passado. Eu queria, nessas considerações iniciais, trazer algumas ponderações importantes para a gente mergulhar um pouco mais nesse tipo de provocação sobre o futuro do mercado. E aí, sobre o passado, acho que vale a pena a gente olhar um pouco para o cenário internacional e também para o cenário brasileiro. Vale lembrar para todos nós que hoje a gente comemora o Earth Day, que é o Dia da Terra. 50 anos de Earth Day. Então, o primeiro Earth Day aconteceu em 1970, foi talvez uma das maiores mobilizações, 22 de abril de 1970, talvez uma das maiores mobilizações ambientais da história. Diversas cidades norte-americanas mobilizaram aí 10% da população norte-americana, 20 milhões de manifestantes naquela ocasião. E esse foi um evento que é comemorado até hoje, que impulsionou muito a formulação de políticas públicas ambientais nos Estados Unidos e influenciou o planeta inteiro, exatos 50 anos atrás. Curiosamente, em 2020, o tema do Earth Day é justamente a ação pela mudança do clima. Então, a gente não poderia estar no melhor dia debatendo RenovaBio e nesse contexto de que comemoramos hoje 50 anos do Earth Day, com o tema de 2020 sendo ação pela mudança do clima. É isso que o RenovaBio também. O RenovaBio é uma política pública brasileira que bebe na fonte de um mercado de biocombustíveis que foi construído ao longo também de décadas, inclusive desde a década de 70, e é importante a gente notar isso. É importante também entender que, de lá para cá, e é nisso que o RenovaBio está inserido, tem se falado muito o grande problema que a humanidade vai enfrentar, passada essa pandemia, já enfrentava, né? É a questão da emergência climática. A gente está vivendo uma emergência de saúde pública, mas a gente está no meio também dessa emergência climática. Essa emergência de saúde pública, pela redução da atividade econômica, talvez traga impactos momentâneos para as emissões de carbono, mas na sequência a gente vai ter que pensar em como fazer ou avançar nessa transição energética. A precificação de carbonos faz basicamente duas formas, e mais de 100 países já estão olhando para isso. Você faz por um instrumento de mercado ou através de um imposto. Então, ou é o Emissions Trading System ou é um Carbon Tax. Para quem tiver interesse, vale a pena olhar um estudo que o Banco Mundial edita todo ano, mais ou menos nessa época. Ano passado ele atrasou um pouco mais. Se chama State and Trends of Carbon Pricing. É um estudo que o Banco Mundial atualiza todo ano e de 2020 ainda não foi editado. Ele é importante porque ele mapeia todas essas iniciativas de precificação de carbono. O RenovaBio não deixa de ser uma iniciativa de precificação de carbono, como bem tocou ali o Miguel, de valoração dessa externalidade positiva que é o mercado de biocombustíveis para a sociedade brasileira. E ele bebeu na fonte internacionalmente de experiências que se sucederam a esse Dia da Terra na década de 70, instrumentos de mercado que o Brasil está experimentando pela primeira vez, instrumento mandatório de mercado com o RenovaBio, e esse instrumento, e nos Estados Unidos, teve programas como de redução de chumbo na gasolina, programa da chuva ácida, e mais recentemente, em âmbito da Federação Americana e também na Califórnia, 2 programas serviram de inspiração para a RenovaBio, que são o Renewable Fuel Standard e o Low Carbon Fuel Standards, que se iniciaram lá pelos anos 2005. No Brasil, o que o poder público, na verdade, o que a sociedade escolheu foi, para a precificação de carbono, escolher o instrumento de mercado. Obviamente, imposto no Brasil é algo altamente impopular, né, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil em particular, com as nossas altas cargas tributárias. E a opção da sociedade foi pelo mercado, instrumento de mercado para regulação do setor de combustível para transporte. Esse foi
foi uma discussão que se iniciou lá nos anos de 2015, 2016, que teve a aprovação. Isso é importante para pensar no futuro. É importante lembrar que a aprovação da lei da Política Nacional de Biocombustíveis foi por unanimidade no nosso Congresso. Então, houve uma escolha, considerando que nossos senadores e deputados são representantes da população brasileira, eles escolheram adotar esse mercado, que é o mercado CBIOS, como um instrumento de regulação do meio ambiente do setor de combustíveis para transporte. De lá para cá, já escapamos de muitas armadilhas. O momento que nos encontramos em relação à RenovaBio é um momento já bem maduro, em que, ao longo desde dezembro de 2017, quando a lei foi editada, até o momento atual, escapamos por várias armadilhas de não conseguir regulamentar a lei, e não conseguir colocar de pé uma governança para o RenovaBio. Então, essa governança foi colocada com um papel importante do Conselho Nacional de Política Energética, da ANP, um trabalho muito bem feito aí pelo Aurélio, por vários outros nomes também, incluindo aí o Miguel, e chegamos nesse momento. Eu acho que vale lembrar, só para fechar essas nossas considerações iniciais, uma coisa muito inteligente do RenovaBio, modelos matemáticos que permitam com que esse mercado vá sendo calibrado ao longo do tempo e que se faça uma série de impactos que essa comercialização de CBIO gera. Um desses modelos matemáticos, isso é muito interessante e muito pertinente no momento de emergência de saúde que nós vivemos, é o módulo de impactos na saúde. Então, o uso de biocombustíveis, o aumento do uso de biocombustíveis, a redução das emissões, que está projetada em menos de 10% até 2029, vai permitir mensurar a redução do número de internações, geralmente por justamente doenças respiratórias. Então, acaba sendo muito pertinente tocar nesse ponto, nesse momento de pandemia que nós vivemos. Então, enaltecer bastante a sofisticação e o cuidado desse mercado de CBIOS. Foi criado com a participação de múltiplos, com amplo apoio do nosso Congresso, que é representante da população. Sim, temos muitos desafios pela frente em relação a riscos desse contexto econômico global, dessa emergência global de saúde, mas já foi trilhado um longo caminho. Estamos às portas aí de colocar para funcionar um mercado que permite com que o regulador brasileiro tenha uma caixa de ferramentas mais completa. Não tenho dúvida de que ele será um grande sucesso. Obrigado, Luiz. Miguel, eu queria voltar com você para você explicar um pouquinho para a gente como é que vai ser esse início de operação dos CBIOS na B3. Você podia detalhar para a gente como é que é esse início, como que vai ser essa comercialização? O Ministério de Minas e Energia tem que fazer uma escrituração de título? Como é que vai funcionar isso? Não, toda a estrutura, todo o funcionamento, o Felipe falou bem, toda a regulamentação da RenovaBio está pronta. Então, o governo, nem a ANP precisam fazer mais nenhuma regulamentação. É só tocar o conjunto de regras que já tem. Então, a gente tem as leis, os decretos, as portarias que regulamentam. A parte financeira do RenovaBio está lá no Departamento de Combustíveis, a gente que faz regulação. E como é que funciona? Aí, talvez, explicar o mecanismo é importante. O usineiro que quer se certificar vai lá e procura eu vou contar o processo, porque para mim, às vezes, é repetitivo, mas é sempre bom a gente divulgar. O Aurélio e o Luiz Felipe, a Luiz Gustavo vai entender isso. Então, a pessoa que quer certificar, ela vai lá, procura um certificador, que foi um certificador autorizado pela ANP. A ANP, com um conjunto de cientistas, criou uma calculadora. E essa calculadora calcula, por cada unidade de energia saída daquela usina, quanto que ela está retirando de carbono da atmosfera. E isso é importante porque a gente está usando ciclo de vida. E no ciclo de vida, a gente acha que a gente tem no Brasil a solução para fazer captura de carbono. Significa que toda vez que você usar 1 litro de etanol, em vez de você emitir carbono, você vai estar capturando carbono.
E quem está pagando essa captura de carbono é quem mais emite combustível fóssil. Então, bom, uma vez que ele tenha pegado essa certificação, ele tem a nota dele, a ANP fez todos lá, ele vai e vende o etanol dele, esse etanol multiplicado o volume de etanol vendido dele, multiplicado pela nota, ele anexa um documento e submete ao SERPRO, que vai fazer a contagem eletrônica. A gente vai checar na Receita Federal se aquela nota está certa, se aquele volume foi vendido, se aquele etanol foi usado para combustível. Tem um conjunto de algoritmos para o SERPRO. Uma vez que o SERPRO tenha feito isso, ele dá de quantidade de CBIOS gerados. Um CBIO equivale a uma conta matemática, equivale a 1 tonelada de retirada quando comparada com o seu combustível fóssil equivalente. Então, se você encher seu tanque de etanol tantas vezes, ou seu tanque de gasolina tantas vezes, se você tivesse optado pelo etanol, quanto de carbono, de CO2 equivalente da atmosfera você teria tirado? Bom, agora o SERPRO dá autorização para esse usineiro. Esse usineiro tem que procurar um escriturador. E quem que são os escrituradores hoje no Brasil? São os bancos. Então, ele procura um banco, já tem vários bancos que trabalham isso. Hoje eu conversei com um dos maiores bancos brasileiros, para ser uma outra pessoa que está, um outro conjunto de bancos que está interessado em escriturar. Esse banco pega aquela autorização do SERPRO, confere a nota fiscal dele e escritura. Ele tira do serviço ambiental e agora ele cria tangibilização dessa tonelada. Ele escritura, usina X, você tem 30 toneladas de carbono retirado da atmosfera. Mas para quem que ele vai vender isso? Agora ele tem que, uma vez que ele tem que fazer essa escrituração, ele tem que fazer o registro da comercialização. E quem é a entidade registradora é a B3 no Brasil. Então, ele vai na B3, assim como você faz com qualquer outro papel financeiro, ele registra isso num modelo de registro e a B3 oferece para corretoras. Já tem uma grande corretora que já vai comercializar os CBIOS. Essa corretora fala, B3, eu quero comprar 30. E quem pede para comprar? Quem é a parte obrigada? Então, distribuidores vão lá nessa corretora e falam, eu quero comprar 30 toneladas porque eu tenho que cancelar 30 toneladas do meu market share que eu vendi de combustíveis fósseis. Aí eu vou nesse mercado e o que vai ficar pronto segunda-feira é essa última ponta da comercialização. Mas a produção de CBIOS já é mais de 1 bilhão de CBIOS comercializados, 1 bilhão e 300. Significa que esse ano, das usinas já certificadas, a gente tirou 1,5 tonelada até agora. Mas esse número está sempre crescendo. Bom, segunda-feira a B3 pode fazer, as corretoras vão procurar a B3 com oferta e eles vão comercializar esse crédito de carbono na Bolsa. No final do ano, essa distribuidora que vende combustível fóssil vai chegar para a ANP e falar assim, eu devia tanto, estou pagando meu crédito em CBIOS. Então, o que vai funcionar na segunda-feira é isso. O mecanismo de funcionamento do RenovaBio está todo planejado e todo estruturado. O Luiz Gustavo falou de uma coisa que, para mim, é muito cara, que são os modelos matemáticos estruturados para definir qual é essa meta, como é que é. Então, a gente tem um processo e a gente escolheu uma coisa que eu gosto muito, que é uma modelagem de sistemas dinâmicos, que são conjuntos de equações diferenciais e que lá estão todas as coisas. Por exemplo, se você quebrar a indústria hoje de etanol no Brasil, não vai faltar comida. A gente nunca pensa que essas coisas estão ligadas. Se você transferir a quebra do açúcar, vai faltar o etanol para a produção de açúcar, vai faltar balanço de pagamentos. A gente tem um superávit de 6 bilhões de dólares anual. Provavelmente a gente fica deficitário em exportação de açúcar. Essas coisas estão lá, mas principalmente o módulo de saúde, que está no modelo que a gente fala. E que é verdade. As mortes no Brasil, mesmo da Covid, têm sido poucas, e aí tem os estudos para mostrar, porque talvez a gente tenha um ar, aí sendo genérico, mas tanto na emissão de particulados nas cidades, causado pelo modo de transporte que a gente tem. Então, às vezes, conseguir essas externalidades no mesmo sistema. Quanto de vida
estatística mesmo, quanto de vida você consegue salvar usando biocombustível em vez de usar combustível fóssil. Agora tem uma coisa do RenovaBio. O RenovaBio precisa do combustível fóssil para existir, porque o pagador da externalidade é o combustível fóssil do RenovaBio. Então, se não existisse combustível fóssil, não teria nenhum pagamento da externalidade. Então, ele também é um equilíbrio entre as duas fontes no Brasil. Porque também a gente está migrando para uma parte que a gente é grande produtor de combustível fóssil e isso agrega o valor. Então, qual que é o ponto de otimização entre as emissões totais e o benefício total que isso tem? Então, espero ter respondido. Legal, obrigado, Miguel. Eu queria avisar todo mundo que está assistindo a gente que pode fazer perguntas para a gente pela ferramenta de Q&A. É só enviar a pergunta que a gente vai, mais para o fim, a gente vai tentar fazer todas as perguntas. Se a gente não conseguir fazer todas, a gente vai encaminhar as perguntas por e-mail e depois a gente tenta responder. Aurélio, eu lembro que no último dia do seu mandato como diretor da ANP, no dia 27, se eu não estiver enganado, a gente teve um bate-papo, e você deixou uma das frases nesse bate-papo, foi até o título de uma entrevista que saiu na IPBR, chama Talvez Não Dê para Salvar Todo Mundo. Dessas 3 semanas para cá, o cenário mudou muito e deteriorou bastante. Você ainda acha que talvez não dê para salvar todo mundo ou já está certo que não vai dar para salvar todo mundo? A inteligência do jornalista é pensar do contexto de uma fala aquilo que melhor exprime e chama a atenção. Eu, quando vi o título da matéria, fiquei assustado. Eu não lembrava de ter falado isto durante a gravação. Mas depois, lendo a matéria, eu pude entender o contexto e que é um pouco daquilo que eu já falei. É muito natural, ou infelizmente é natural, que numa crise como essa, você tenha uma perda de empresas, e não necessariamente empresas só do setor de biocombustível, mas diversos outros setores. Isso decorre de uma série de fatores, seja de caráter econômico ou até mesmo de gestão, de situações onde que a empresa já se encontrava, de certa forma, até antes mesmo dessa crise, dessa emergência sanitária que nós vivemos, ou seja, o setor de etanol vinha se recuperando de uma crise. Então, muitos desses atores já vinham sofrendo ou tinham sofrido no passado em função de outros fatores, especificamente da concorrência, da política anterior de preços da Petrobras em relação à gasolina, não da Petrobras em si, o governo tinha naquela época, e que afetou muito o setor. Depois veio a crise de 2008 e perdeu todo aquele boom de crescimento que o setor fez até no início dos anos 2000, né? Se apresentava como uma grande energia do mundo e depois do pré-sal ele sofreu um revés. Então, decorrente dessa análise, você tinha vários agentes que vinham com alguma dificuldade. É natural que com a queda da demanda brutal, a queda dos preços e a falta de consumo, quem tiver menos capacidade de resistir até que se tenha uma solução estrutural que o governo está buscando e deve trazer não só para o setor de etanol, não só para o setor de biocombustível, se isso não chegar a tempo, alguma dessas empresas não conseguirão sobreviver se essa ajuda não for rápida. Agora, por outro lado, o que a gente vê é todo um movimento, não só do governo, mas da sociedade, dos setores econômicos, numa grande discussão. Tenho lido e acompanhado durante esses últimos dias vários economistas de pesos e grandes empresários, grandes lideranças do setor empresarial, defendendo um plano de guerra. Hoje mesmo se falava que vem um grande plano de infraestrutura concebido no Ministério de Infraestrutura, vem um grande plano de financiamento ou para fluxo de caixa das empresas. Ou seja, a soma desses fatores deve mitigar aí parte desses efeitos. Então, o que a gente espera é que isso venha o mais rápido possível, que seja chancelado pelo Congresso para ter toda a legitimidade institucional necessária e possa salvar esses setores. Eu disse desde o início, se não houver uma grande estruturação e coordenação entre os atores e entre os diversos elos
da economia e esse plano de guerra para tratar o que é de guerra, o que é emergencial agora, seguido de um plano de recuperação que faz a transição, e aí com todos os efeitos fiscais decorrentes disso, a gente nós não sairemos dessa crise. Isso vai envolver mudança de educação, procedimentos, a forma de lidar com seus colaboradores em função das questões sanitárias. Ou seja, nós estamos vivendo uma mudança que a gente não ainda conseguiu, a gente não consegue conceber todos os cenários que virão após essa crise. Agora, como toda crise, eu sou defensor daquela máxima que crise é oportunidade. Obviamente que alguns setores sofrerão mais, mas você pode buscar nessas novas medidas que estavam lá atrás, que seriam necessárias para alavancar uma retomada do setor e do próprio país economicamente, eu acho que virão com mais força agora. Provavelmente isso que a gente está fazendo aqui agora, esse webinar, é uma solução que veio para ficar e que vai dar vai ter o seu peso, né, na economia. Vai ter surpresa. Vai mudar o eixo, né? Vai mudar o início. Eu acho que ele trará, obviamente, um novo cenário. Óbvio que muito mais desafiador para o RenovaBio, e aí eu me solidarizo com o Miguel, me solidarizo com as equipes da INP, e aqui queria fazer uma ressalva, que o Miguel falou, que nós conseguimos em 2 anos, com toda essa força positiva, de consenso, tanto dos setores de biocombustível, da sociedade, mas mesmo o setor que trabalha com combustível, foi muito apoiador e deu força e suporte para o RenovaBio. E aí eu não poderia deixar de falar e enaltecer, até porque tive a satisfação de referendar e acompanhar a equipe da INP, que conseguiu, em 2 anos, sair do zero em termos de conhecimento da estrutura comércio RenovaBio. E aí o Miguel saiu na frente, o Miguel já vinha da Embrapa, já tinha um conhecimento, já lidava com isso. Para nós na INP, não, isso tudo era muito novo. E a gente foi buscar conhecimento, capacitação, preparação, fizemos missões internacionais, preparamos, capacitamos nossos servidores, em parceria com a Embrapa, Agroícone, EPE, conseguimos estruturar a estrutura da RenovaCalc, que é de uma inteligência, de uma capacidade de acúmulo de dados. O Miguel falou da riqueza da modelagem dos sistemas que ele fez, matemáticos, tudo, e são brilhantes. Mas a riqueza de dados que possui a calculadora, a inteligência de mercado, o Big Data que ela irá acumular a partir do seu funcionamento prático, isso vai melhorar em muito a produtividade. Então, isso terá um impacto na produtividade, na estrutura de produção de biocombustível, que será fantástico. Obviamente que isso depende da maturação, da estruturação, e a gente só vai poder fazer uma leitura quando tiver alguns anos de implantação e de rodagem do programa. E eu agradeço muito e não poderia deixar de enaltecer e de destacar o papel da equipe da INP, que teve soluções brilhantes. A própria plataforma, né, Miguel, do RenovaBio, em construção com o Serpa, numa nova modalidade, onde a gente precisava fazer rápido, e a gente foi encontrar essa solução onde o próprio produtor, que é o interessado, financia a plataforma, que é feita pelo sistema do Serpa, mas que foi licitada e concebida pela INP, foi de uma inteligência e de uma criatividade fundamental, e méritos da equipe da INP, que concebeu e rodou isso junto com a equipe do MME e também dos nossos amigos da EPE. Miguel, você quer fazer alguma consideração sobre a plataforma? É isso aí, o Aurélio falou. O Aurélio sabe que quando estava construindo o RenovaBio, eu não queria muito que ficasse na mão da INP, eu tinha um plano de mercado dentro do processo. Porque eu achei que isso seria uma coisa quase impossível do custo de aprendizado. Eu fui surpreendido positivamente com a habilidade dos técnicos da INP, o que eles transformaram, e também o aprendizado. Mesmo hoje na certificação, a cada semana, a velocidade, as melhorias que a INP implementa no processo é espantoso. E parece que quando o Aurélio está falando em equipe, parece que tem lá 200 funcionários públicos, 200 para a gente é absurdo. Não tem nem 20. E a gente consegue, a minha equipe tem 5 pessoas. Então, é assim, a gente faz tudo, de mandar e-mail, responder, mas até trocar o papel higiênico no banheiro é a gente que tem que fazer. Então, o que a INP fez, eu acho que o que a gente conseguiu com o RenovaBio é uma vitória.
O Luiz Gustavo estava falando, o sonho nosso é que a gente lançasse a comercialização do RenovaBio hoje, por causa do Dia da Terra. Tem toda uma história do Dia da Terra para hoje. E a B3 pediu que fosse uma semana depois, mas a gente planejava. E aí não sei se eu entro nas respostas aqui que vocês mandaram, Felipe, mas... Pode, se você quiser, fica à vontade. Mas aí, respondendo o Igor, então, o que a gente não esperava? A gente esperava que tudo estivesse pronto dia 22, acontece Covid, ninguém esperava que isso, ninguém sabia o que ia acontecer, então a disponibilidade de CBIOS provavelmente não vai ser a mesma de uma pré-crise Covid. E para isso a gente vai ter que revisar. Qual que é a ideia do Ministério inicial? Isso tem que passar pelas instâncias superiores para ser decidido ainda. A ideia é a gente mudar, adequar só a meta de 2020, porque você não tem nem a venda de combustível suficiente. E depois continuar com as metas decenais. Uma das coisas positivas do RenovaBio é que ele sinaliza para o mercado uma migração decenal. Então, isso a gente não quer mudar. Mesmo que mude alguma coisa do percentual de descarbonização da atmosfera. Eu acho que isso responde as perguntas do Igor. Do Rafael, quando efetivamente, segunda-feira, dia 27, quando efetivamente o CBIO está comercializado, segunda-feira. Como é que os CBIOS conseguem equalizar o preço do combustível? Respondendo a Juliana, é o seguinte, nesse primeiro momento, a gente está montando uma estrutura. Ele consegue equilibrar, assim, se o preço do petróleo, do combustível fóssil subir muito, o preço provavelmente do CBIO é baixo. Então, ele trabalha em parceria com o petróleo. Se o preço do petróleo cair muito, aí, em termos relativos, o CBIO faz uma compensação sobre emissão. Mas não é só preço, então é preço sobre demanda, né? Então, aí você tem... Não vou montar a derivada aqui com as mãos, que vai faltar mão, mas... então, eu preciso fazer uma derivada entre o consumo e a disponibilidade de combustível fóssil e a produção de renováveis. Mas, sim, ele funciona exatamente como um equalizador de preço. A nossa ideia no futuro é que toda a transferência de política pública migrasse para esse mecanismo do RenovaBio. Significava, por exemplo, que você não precisa de nenhuma diferenciação tributária entre combustíveis, que essa diferenciação tributária acontece no mercado financeiro. Isso tem vantagens sobre peso morto do tributo. Da Juliana também, quanto à meta nacional de emissões para esse ano, que será revisada pela crise, há alguma perspectiva de qual será o novo objetivo? A gente já tem perspectiva, na verdade, trabalho muito nisso todo dia. Isso aqui não dá para falar agora, a gente vai submeter. Como é que é o processo? A gente fecha no Ministério de Minas e Energia, passa para o ministro, para o secretário, e a gente encaminha uma reunião para o comitê do RenovaBio, que é um conjunto de técnicos que concordam com essa análise, ou discordam, ou propõem mudança, e depois a gente vai para uma chamada pública. Ou seja, isso vai estar disponível para que todas as pessoas olhem se aquelas contas nossas estão factíveis, executáveis, e depois disso é que ele proposto, uma vez aceito, ele vai para o CNPE, que também é outra instância de análise superior, e aí ele aprova essas metas. Então, o processo de revisão das metas do RenovaBio é esse. Quando a gente construiu o RenovaBio, a gente criou essa possibilidade de emissão, mas o nosso sonho era nunca mudar as metas do RenovaBio. Infelizmente, Covid ou um choque de demanda vão nos obrigar a gente fazer pelo menos a revisão de 2020. E aí, viver a cada ano. 2021, a gente vai ter mais informações suficientes. A outra coisa que o Aurélio falou e que é de uma riqueza, originalmente eu sou da Embrapa, esses dados que a RenovaCalc está colhendo. A gente vai ter no mundo, talvez, o maior sistema de coleta de dados de produção agrícola via biocombustíveis. Então, você vai ter, desde soja, milho, esses que são usados como combustíveis, e cana também, dados muito específicos de como a gente pode aumentar a produtividade daquela área.
porque a produção agrícola é importante nessa captura de carbono. Então, tem uma correlação perfeita. Quanto mais produtiva a produção agrícola, mais eu capturo de carbono, sendo que o RenovaBio é zero desmatamento. Então, quem optou por ser certificado pelo RenovaBio não pode desmatar nada, está na regulamentação. Mesmo que a lei permita, tem leis que permitam você fazer desmatamento, mas uma vez que você tenha optado para a entrada do RenovaBio, a gente acha que vai ter um impacto na redução do desmatamento e um aumento na produtividade também. Legal. Obrigado, Miguel. Luiz, a gente teve uma expectativa. Está me ouvindo bem? Te escuto bem, Felipe. A gente teve uma expectativa agora, com a aprovação da MP do Agro, que a tributação dos CBIOs saíssem junto com essa tributação. Ela entrou lá, teve um artigo, esqueci o nome agora do deputado que propôs essa tributação, mas acabou que o presidente Bolsonaro vetou esse artigo e acabou não indo para frente. O quanto o governo agora precisa se mover, qual a velocidade para fazer isso? Você pode explicar para a gente, Gustavo, qual que é a demanda e a velocidade, como o governo tem que fazer agora para que isso funcione? Felipe, como a gente vem falando aí, a gente chegou no momento de muito trabalho que foi realizado ao longo desse período, desde dezembro de 2017, na verdade, muito antes disso, para que a gente tivesse de pé a Política Nacional de Biocombustíveis. Na sequência da Lei 13.576, nós tivemos aí quase uma dezena de atos normativos, entre portarias, resoluções, decretos, de múltiplas fontes para colocar esse mercado para funcionar. A gente tem ainda o desafio desse contexto econômico e de emergência global de saúde sanitária que foi colocado para a gente. Só que a gente não pode cair nessa armadilha de pensar numa alta tributação da comercialização desses CBIOs. Então, assim, de fato, era muito importante o artigo 60 lá da MP do Agro, que inseria um dispositivo específico, o artigo 15A, na Lei 13.576, que é a Lei do RenovaBio, indicando que a tributação da comercialização de CBIOs se daria exclusivamente na fonte e num percentual de 15%. O que a gente tem como alternativa, a partir de cenário, a partir do momento em que esse artigo foi vetado pelo presidente Bolsonaro, é uma tributação que inclui a CSLL e alcança o patamar de 34%. A gente já está cheio de armadilhas, inclusive o nosso momento econômico. A gente não pode pensar em adicionar custos de transação à comercialização de CBIOs. As mais elementares lições do economista, que foi muito importante para a economia ambiental, que é o Coase, é que os custos de transação têm que ser mantidos na sua faixa mínima. E se você tem um pensamento do poder público que fomentou essa política pública, colocou de pé esse mercado de CBIOs, em pensar que ele pode estar perdendo receita, que foi a mensagem do veto presidencial, essa tributação de 15% sobre a renda exclusivamente na fonte, a gente cria uma armadilha para o próprio mercado. Então, o mercado tem mais dificuldade de criar todo o valor que ele pode criar. Tem alguns que discordam por completo dessa posição da justificativa do veto do presidente Bolsonaro em relação à perda de receita. O deputado Arnaldo Jardim de São Paulo, ele diz que, olha, essa receita não é uma receita prevista no orçamento, se não tinha na mão, você não pode perder. Então, não é uma boa justificativa essa do presidente Bolsonaro, e ela vai contra, por isso que eu volto eu enfatizei bastante aquele ponto de que a Política Nacional de Biocombustíveis foi aprovado à unanimidade no Congresso Nacional. Então, os representantes da população brasileira que aprovaram a política quiseram que ela funcionasse, e é um contrassenso se falar numa alta tributação para esse mercado de CBIOs. A armadilha em que nos encontramos é o fato de que o Congresso não está se encontrando fisicamente.
Então, pode haver dificuldades aí para que seja entre os congressistas, para que esse veto do presidente seja contrariado. Uma alternativa seria pensar num projeto de lei para trazer de volta o artigo 15A, que tinha sido trazido pela MP do Agro. Então, essas duas são as alternativas, mas o cenário traz um pouco mais de insegurança jurídica, porque dificilmente teremos isso. Tomara que o Miguel e o Aurélio tenham um outro cenário mais otimista, aí, informações atualizadas sobre a questão da tributação, mas a comercialização começa na segunda-feira. Então, essa incerteza sobre qual de fato será o percentual e como se dará a tributação da comercialização desses CBIOS é algo que impõe um pouco mais de insegurança nesse ambiente que nós já vivemos. Esse era o ponto que eu ia chegar. Como comprar algo se você não sabe quanto você vai pagar depois de imposto? Não dá um risco ao negócio muito grande? Certamente, Felipe, traz um risco, mas eu acho que os outros riscos que o próprio mercado impõe hoje acabam, de certa forma, fazendo com que esse risco não seja tão significativo assim. Então, é mais uma insegurança jurídica num cenário que a gente vive num momento de muita insegurança jurídica em geral. Mas, como bem falou aí o Miguel, os modelos matemáticos preconizados lá pela EPE, que tem uma série de módulos, uma meia dúzia de módulos, tem módulos que prevêem uma série de contrapesos para equilibrar esse mercado. E o mercado de biocombustíveis vai funcionar olhando muito para o mercado de óleo e gás. Então, se a gente olhar lá para as mãos do Miguel tentando fazer as derivadas, e ele mostrava lá que o preço do CBIO talvez vá lá no alto em comparação a numa força contrária ao preço do combustível fóssil, pode ser que quem venha comprar esses CBIOs na segunda-feira isso acabe sendo uma alternativa de investimento interessante no momento que a gente vive. Obrigado, Luiz. Obrigado. Miguel, vou pegar aí o gancho da provocação do Luiz. Você tem algum update para a gente dessa questão da tributação? A gente pode esperar um projeto de lei vindo do governo ou algo do tipo? Eu dava certo com todas as perguntas que estavam lá, menos essa, viu, Luiz Gustavo? Então foi sacanagem. A pergunta não foi minha, não, Miguel. Foi não. Eu acho que esse aí é o ponto. Gostaria de poder falar exatamente o que é, mas eu vou fazer assim. As pessoas sabem quanto vão pagar de tributo. Elas já sabem isso. Então, não é que elas não sabem quanto vão pagar. É que essa tributação é muito alta. Então, o artigo lá da MP do Agro revisava essa tributação. A gente vai ser, talvez no mundo, um dos grandes tributadores de crédito de carbono, seguindo a interpretação da Receita. Aí tem uma discussão jurídica, eu sou economista, não vou entrar, mas participei intensivamente dessa discussão jurídica. Mas a decisão do próprio presidente tem que ser baseada em aspectos legais. Então, eu entendo a análise de veto se tem um apoio da Procuradoria da Receita Federal dizendo para ele vetar aquele artigo. Então, eu entendo por que foi vetado, porque você tem um risco jurídico para ser feito. Eu acho que não é uma boa tributar crédito de carbono, até porque o efeito dessa tributação é nefasto para o consumidor. Então, além do que se chama peso morto do tributo, tem uma outra coisa. Uma vez que eu consiga esse mercado internacional de crédito de carbono, quem vai capturar o crédito de carbono, porque esse é uma commodity que o mundo todo tem que fazer, quem vai capturar é o cara lá na Noruega. Se a pessoa na Noruega comprar CBIOS aqui, ele está fazendo uma transferência de crédito da Noruega para o Brasil, que é hoje um mecanismo que a gente tem o MBL, mas é pouco. Uma vez que ele faça isso, o que vai acontecer? O preço do etanol para o consumidor vai reduzir.
porque o prêmio do preço de produção está sendo pago no serviço ambiental que está sendo comprado lá pela Noruega. Quando o preço do etanol cai, ele puxa o preço médio da gasolina, porque antes, quando você não tem a competição do etanol, a gasolina está no mercado de produto único. Quando ela compete, a gente vê isso acontecer em vários estados onde você tem paridade, a gasolina em preços relativos é menor, ou seja, a distribuidora não se apropria da margem acima do total, o refinador tem que vender combustível, porque senão ela não compete no equilíbrio de quantidade para competir com o biocombustível. Então, se a gente tributa o CBIO, na verdade, a gente está tributando o consumidor brasileiro que vai pagar mais por combustível, seja ele fóssil, seja ele renovável. Então, tem um efeito nefasto nisso. A gente, claro que tem planos aqui, mas hoje eu tive que fazer uma apresentação explicando isso. Esse negócio do plano é difícil, porque se você divulga o plano antecipadamente, ele acaba não acontecendo. Então, o Felipe sabe isso que acontece muito. Então, no governo, se não quer dar nada, conta para a imprensa, porque aquilo lá não vai dar certo. Mas claro que a gente tem um plano para fazer. Eu acho que hoje, o Luiz Gustavo está certíssimo, cara. Hoje esse é um ponto. Como é que eu reduzo os custos de transação dessa comercialização? E se eu precifico essa comercialização errada, vai dar errado. E eu não posso falar, mas eu acho que o CBIO vai ser bom investimento. Não falei isso. Tá certo. Só lembrando que a bancada ruralista está prometendo derrubar o veto do presidente aí para a questão da MP do agro aí, para a tributação do CBIO. Isso não é uma pergunta, não quero te deixar também numa situação complicada, mas foi só uma lembrança. Eu queria colocar uma questão. E eu acho que é óbvio que, até eu estou aqui, é óbvio que o setor de combustíveis no Brasil tem uma representatividade política forte. Talvez, vou chutar equivalente a quase nenhuma. Mas a aprovação, o tempo de aprovação que a gente conseguiu do RenovaBio, eu acompanhei isso, é uma prova de que politicamente o setor de biocombustíveis é importante. O Aurélio sabe, isso que eu estou falando. Vou aproveitar para responder mais perguntas. Pode? Vai lá, fica à vontade. Então, do Felipe Saboia. Ele está fazendo uma referência a um estudo de Harvard sobre que a Covid mata menos, dependendo da poluição, depende até 15 mortes. E numa cidade como Nova York, se eles usassem combustível mais limpo, 300 pessoas morreriam. É verdade, a gente está em contato com o pessoal de Harvard para expandir esse total. E isso tem uma política para fazer. Se você me acompanha no LinkedIn, Miguel Novato, sabe que a gente está numa discussão muito grande sobre esse impacto de saúde. Alguma discussão, a Fernanda, se há alguma discussão sobre a suspensão das metas no cenário atual, sim, há uma discussão, a gente acabou de falar aqui, a gente vai revisar as metas do RenovaBio para 2020. Mas suspensão não, né? Não, suspensão não, só revisão. Não. Desculpa. Sem suspensão de metas. Quanto dessa. Aí o Fábio volta, quanto dessa quantificação, ele fala uma medida que a gente ainda está estudando no Brasil, isso depende tem um conjunto grande de variáveis sobre particulados em emissão e salvar vidas de pessoas por causa da emissão de particulados. E aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante, que é os aldeídos do uso de biodiesel também contribuem para a redução de particulado quando ela é conciliada com as emissões de etanol, da parte de química. E essa discussão sobre saúde a gente está acompanhando, fazendo muito bem. Eu faço parte lá com o professor Gonçalo da pesquisa de bioenergia da USP, Unicamp e Unesp. O Gonçalo é Unicamp e a gente está nos laboratórios fazendo todos os conjuntos de estudos. Tem uma produção científica para essa avaliação muito bem feita. O Diego Teixeira pergunta: o modelo de tributação vetado não era maléfico para o mercado secundário de CBIO? Não acho.
o que era o que ele não foi vetado por isso, ele foi vetado por questões de responsabilidade fiscal. O Fábio, o fumo, o álcool, a poluição, agora a Covid oneram o setor público de saúde. A questão fiscal tributária do CBio poderia sair. Eu acho que faz sentido, Fábio, essa consideração. Como será estimado o valor? Como dimensionar esse risco? Tem vários modelos econômicos para a medição de valor e risco que são tributados. Tem uma vasta literatura. O Luiz Gustavo falou uma das pessoas que é base da estrutura do RenovaBio, que é que eu chamo sempre de Richard Coase, mas é Ronald Coase. Mas se achar alguma publicação minha fazendo referência, então o Coase é um desses que prega esses mercados de externalidade. Então, parte de um teorema coasiano, é uma parte muito economia, mas é uma coisa interessante. Acredite, aqui não tem o nome, mas tem jeito de calcular essas coisas. Tem jeito de calcular, inclusive, um preço de uma vida. É uma discussão científica sobre esse valor de preço de vida. O Eurico, a minha pergunta foi relativa a quem uma empresa que acumulou créditos de carbono conseguiu o certificado VCR, R+2, R++, poderia procurar para negociar e assim se remunerar para realizar novos investimentos no setor. Esse é outro mercado, eu só sei o suficiente do CBio, não sei isso aqui. E o Martinho, até agora temos apenas o Santander habilitado para escriturar, porque os outros bancos não se interessam. Tem só o Santander, não, tem outros bancos. É porque o mercado ainda estava muito inicial e o Santander agiu rápido e ele pegou os clientes na porta de saída lá. Mas tem vários outros bancos. Eu não vou falar os nomes dos bancos que procuram, porque deve ter alguma coisa de sigilo. Tem, inclusive, outros escrituradores que não só banco, como grandes corporações. Mas eu te falo, quem participou das discussões complexas, o Credit Suisse, o JP Morgan, o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, todos esses eu já tive reuniões específicas de várias horas discutindo o mercado de crédito de carbono com esses bancos que são escrituradores. Legal. Eu queria, Miguel, vou levar essa pergunta do Eurico para o Aurélio. Aurélio, eu entendo que a pergunta dele é o seguinte: uma empresa que acumulou crédito de carbono pode usar os próprios créditos dela para reinvestir ou investir para remunerar novos investimentos no setor? Você acha que a gente pode ter no futuro empresas usando crédito de carbono para investir em projetos de renováveis? Eu acho que essa, Felipe, é toda a beleza do programa. Ele foi concebido exatamente para que você premiar a externalidade positiva da produção do biocombustível. Ou seja, quanto mais eficiente for, e a estrutura da calculadora e da certificação, é isso, como o Miguel falou, ela vai pontuando o tipo de fertilizante que você usa, qual combustível que você usou no transporte, produção, tal, enfim, ela entra no detalhe do processo produtivo e também da fabricação ou da própria produção do biocombustível na usina. Tudo isso somado, quanto mais sustentável e eficiente do ponto de vista de sustentabilidade para o seu processo, maior a sua nota. Maior a sua nota, maior o número de CBIOS que você terá. Portanto, maior a sua comercialização. Naturalmente, isso volta em recurso para investimento em aumento de produtividade ou em novos projetos para aumentar a captura de renda que você possa adquirir com o programa. Mas, para além disso, o Miguel falou uma coisa que eu achei bem importante, o RenovaBio e a política de biocombustível do Brasil, ela é um prolongamento, ela é até um prolongamento para a indústria de combustível fóssil, porque uma não sobrevive só a outra. No dia que você não tiver mais a poluição, mais a emissão de partículas pelos combustíveis fósseis, você não precisará mais de uma política de mitigação. Então, assim, quanto maior for o sucesso
da produção de biocombustíveis. E aí, o Miguel citou o nome do professor Gonçalves, eu tenho conversado com ele também, e ele falou duas coisas. E a indústria de automóvel está mais ou menos percebendo. E essa crise, ela, por fato de ter derrubado, ela provoca uma dificuldade muito grande para a indústria de renováveis, em especial para o carro elétrico, por exemplo, na Europa. Você vai haver um arrefecimento, um recuo, mas que, pelos próprios efeitos, pela percepção da crise, pela sociedade, você pega a bacia, a Baía da Guanabara, tem um vídeo circulando aí, tinha tartaruga, né? Você pega os canais de Viena, foi possível rever peixes que não se via há muitos anos. Você consegue, da Índia, conseguiu ver o pico do Himalaia, que não se via em função da diminuição da poluição. Então, isso está claro para a sociedade. Você precisou de um fato gravíssimo para que a sociedade caísse. Então, acho que isso virá numa pauta mais urgente a partir do momento que resolvida a crise, essa pauta do biocombustível e o RenovaBio permite isso. E quanto mais CBio você fizer, quanto mais você premiar a sua externalidade com o seu processo produtivo, com a maior sustentabilidade, maior a sua remuneração, maior a sua capacidade de investimento no seu próprio negócio. E para além disso, o Miguel falou, a gente acha que a gente tem que mirar não só o Brasil, mas a gente tem que estava tendo um movimento muito interessante do setor de etanol que estava tentando abrir uma posição, né, de mandatos específicos na Índia. Ainda tem problemas seríssimos de poluição nas cidades que o Brasil não tem, a própria China. Então, o RenovaBio e a intercambiabilidade de CBios pode ser um grande instrumento financeiro de sustentação e consolidação, mas também de expansão da indústria de biocombustíveis no Brasil e em outros países. Obrigado, Aurélio. Luiz, o Aurélio tocou num ponto que eu acho que talvez seja o mais importante de tudo que a gente está discutindo. Essa crise toda, obviamente, não é boa, mas a gente conseguiu uma coisa tirar de positivo. A gente consegue reverter o problema do meio ambiente. Tá claro que a gente pode melhorar tudo que está de ruim aí. O que o Aurélio citou da Baía de Guanabara, de todos os movimentos, ficou claro que a gente consegue reverter esse problema, né? A gente consegue atingir, é viável atingir as metas de Paris. Quanto isso pesa na decisão empresarial e o quanto isso vai pesar daqui para frente na tomada de decisão? Você enxerga isso como um ponto importante na tomada de decisão para quem está investindo nesses projetos agora para frente? Certamente, Felipe. Acho que a gente já estava vivendo um mundo em que, inclusive, a sigla ESG, né? ESG, Environmental, Social and Governance, estava fazendo parte do dia a dia do mundo empresarial. Então, desde o ano passado, com o início do ano aí, a carta lá do Larry Fink, do BlackRock, que deixava muito claro esse novo momento, antes mesmo de se falar em Covid, e o evento em Davos, no início, em que lá em Davos também já se apontava que a grande questão da humanidade é a emergência climática, e lá tinha dois rankings, um de qual era a grande questão e o outro de qual era a probabilidade de acontecer. E a probabilidade de acontecer também era alta para a emergência climática, estava lá, se não no top 1, como segundo grande evento disruptivo para a humanidade. A pandemia não estava listado lá nos primeiros rankings, mas a emergência climática estava. Tanto do quão disruptiva ela pode ser, como da probabilidade dela acontecer. E aí, quando a gente tem um evento como esse que a gente está vivendo, que a economia para, a gente tem, empiricamente, o meio ambiente dizendo que, olha, não me venham com discussões científicas de que se diminuir as emissões, eu não vou me recuperar. Ele está mostrando, está provando, o planeta, hoje é o dia dele, né? Hoje é o dia da Terra, ele está provando que ele consegue se recuperar. Eu acho que todo esse cenário que a gente está vivendo, no fundo, quem lida com o direito ambiental está lidando com risco, né? Como que eu vou valorar o risco, como que eu vou tomar minhas decisões diante daqueles riscos, e quem está lidando com o mercado também. Então, eu, como advogado da área ambiental, talvez seja essa a razão
pela qual eu tanto sou um entusiasta de instrumentos econômicos aplicados à regulação ambiental. Sou entusiasta do instrumento de mercado aplicado à regulação ambiental. E, portanto, sou entusiasta do RenovaBio. O RenovaBio é esse modelo que premia a sociedade brasileira por estar tomando esse caminho da descarbonização. Ele é um mercado mandatório, e essa é uma das grandes belezas disso. Ele é mandatório, ele não é optativo. As distribuidoras de combustível fóssil vão ter metas, elas vão ter que ir ao mercado buscar esses CBIOS. Então, não tem como o mercado não funcionar, principalmente porque a demanda foi criada. O mercado brasileiro de redução de emissões está previsto lá na Política Nacional de Mudança Climática em 2009, ele não tinha ele não era mandatório. Aqui ele é mandatório. Então, garante-se a demanda e garante que esse mercado vai existir. Como o Aurélio tocou nesse ponto, uma das belezas do RenovaBio é a interconexão que ele pode ter com outros mercados de carbono. Como eu disse para vocês, o estudo lá, State and Trends of Carbon Pricing, do Banco Mundial, que todo ano é atualizado, ele traz uma série de iniciativas globalmente e as possibilidades que o RenovaBio tem de se conectar com essas outras iniciativas, com o mercado da Califórnia, que é muito evoluído, com o mercado do Canadá, possibilidades, né, de interconexão entre esses mercados de carbono. Então, isso tem tudo a ver com esse novo momento que a gente vai viver, já estava vivendo antes da pandemia e vai viver com ainda mais ênfase de que a decisão de investimento, a economia vai se mover para além de apenas números no papel. E vai ter que olhar, sim, para o meio ambiente, para o I, vai ter que olhar lá para o S, social, questões de direitos humanos, que, por mais que não sejam obrigatórias, elas têm que ser, elas precisam ser incorporadas, e para a governança, o dever fiduciário aí dos conselhos de administração, dever fiduciário dos diretores, de não deixarem acontecer grandes tragédias. Então, essa já era a realidade e essa vai ser uma realidade cada vez mais presente na minha visão. Legal, obrigado, Luiz. Vamos passar aqui para umas perguntas que a Maria Vitória mandou. Vou passar aqui para o diretor Aurélio, e ele acho que ele pode responder isso para a gente. A primeira questão é como funcionam as metas individualizadas para as distribuidoras, como essas metas, se vão existir crédito dessas metas, né, que acabaram de ser publicadas. E a última questão, ela está pegando um gancho aqui na minha entrevista, de que você falou que nem todo mundo vai sobreviver. Quem vai sobreviver? Bom, aí se eu soubesse dessa resposta, eu estaria criando... Pergunta de $1 milhão, né? Pergunta de 1 milhão. Quem souber essa resposta vai poder ganhar muito dinheiro, né? Sabendo quais são as empresas que sobreviverão. Eu acho que, como critério, serão aquelas que estiverem mais preparadas e forem mais resilientes, souberem manejar melhor os instrumentos do setor e também os instrumentos que serão colocados à disposição, como tomada de crédito, para fluxo de caixa, enfim. Quem souber manejar melhor esses instrumentos deverá ter uma vantagem competitiva aí na saída. Com relação às metas, o nome da Nina, mas vou responder para o Felipe. As metas elas são definidas a partir, as metas individuais das distribuidoras, elas são definidas a partir do market share do ano anterior. Por exemplo, as metas de 2019 elas têm referência ao market share do ano de 2018, acho que a distribuidora comercializou de combustível fóssil, diesel e gasolina no ano de 2018, derivado, obviamente, da meta principal, que são definidas pelo CNPE, pelo Conselho do Comitê RenovaBio, mas chanceladas pelo CNPE, e a partir dessas metas principal, que é definida para ano a ano, já foi definido, mas que está sob discussão em função da crise, o Miguel acabou de falar, e o governo deve revê-las, e uma vez que o CNPE modifica essas metas, a ANP, ato contínuo, deverá também modular isso de acordo com a definição que vier a ser deliberada e definida no CNPE. Então, a partir disso, a ANP, ela, a partir do market share desse ano anterior, ela
de comercialização de cada distribuidor individual do ano de 2018, ela define, ela pega esse market share e divide da meta principal em relação ao market share de cada uma das distribuidoras, ou seja, quem mais comercializou combustível fóssil, obviamente, terá uma meta maior e é definida ano a ano. Tudo que foi definido antes da crise para esse ano, obviamente, está sobre o impacto da crise e deverá mudar. Então, no momento, a gente não tem, enquanto o MME não repactuar ou não refazer as metas para esse ano, a ANP não pode se mexer. Então, ela só o fará a partir da redução ou da repactuação e da nova definição que o MME deverá fazer para as metas em função dos efeitos da crise, da queda de demanda, que deverá ser ajustado pelo MME, e aí, ato contínuo, a ANP faz uma resolução e ajusta isso para cada distribuidora individual. Mas a gente tem uma perspectiva de que a demanda para distribuidores vai reduzir consideravelmente. Certamente, essa redução ela não vai ser, ela não é imediato que o aumento do consumo venha. Isso deve perdurar algum tempo ainda. Talvez no diesel não, porque tem uma demanda maior de estrada, de transporte de carga, mas gasolina, etanol, essa demanda deve ficar ainda, mesmo com a retomada da economia, deve ficar um pouco baixa ainda. Vai aumentar desemprego, então tem uma série de fatores que vão influenciar. Isso provavelmente, e aí é uma pergunta, Aurélio, vai impactar a meta de 2021, né? A meta de CBIO das distribuidoras vai ser menor no próximo ano. Eu acho que o programa tem uma beleza que é o sistema de meta. O sistema de meta ele é um grande, vamos dizer, a grande régua, e o Miguel conhece melhor isso, pode até falar com mais propriedade, é a grande régua da velocidade, ele é a grande régua da velocidade que o programa entra. Então, se pedir das distribuidoras para redução de metas em função da crise, você diminui a meta, possivelmente você também terá um impacto no preço. Você tem se você aumentar muito a meta e tiver pouco CBIO, o preço do CBIO sobe. Se você diminui a meta, a tendência natural é que o preço do CBIO caia. Como a gente está vivendo o efeito da crise, é natural que essa crise ela atravesse para 2021. A própria economia como um todo, há alguns economistas que sustentam que a saída se dará a partir do terceiro trimestre de 2021. Enfim, esse é um mecanismo estritamente vinculado ao mercado e à comercialização, tanto de combustíveis fósseis como combustíveis biocombustíveis. Então, ele tem que seguir a dinâmica da própria estruturação do mercado. E não há dúvida que isso vai se refletir nos anos anteriores. O que está ocorrendo é que a gente vai ter que empurrar tudo isso para frente. É a consequência natural. Ok. Miguel, eu queria fazer uma última pergunta para você, para depois a gente entrar numa rodada de considerações finais, porque a gente está chegando aí no nosso horário de 18h30. O Ministério, obviamente, tem sido demandado pelos usineiros, pelos produtores de biodiesel, por todos os tipos de produtor de combustível renovável. O que vocês estão enxergando? Já dá para quantificar o quanto essa produção está caindo e qual é o caminho que que o Ministério deve tomar para tentar ajudar essa indústria? Se fala de CID, os usineiros pediram isenção de PIS/COFINS, já tem uma definição sobre isso? No pacote que o governo lançou, né, que já tem um diferimento do PIS/COFINS, então ele já está acontecendo. Então, de qualquer maneira, você já tem uma postergação para lá. Eu acho que a pergunta que o Aurélio falou lá, nem todo mundo vai sobreviver, é bem uma metáfora da crise. Nem todo mundo vai sobreviver. Quem fizer certinho, ficar no isolamento, tomar todos os seus cuidados, provavelmente tem mais chance de viver. E quem sair para balada, ir no supermercado toda semana ou na padaria todo dia, tem mais chance de não sobreviver. A mesma coisa com o setor, isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que um bom proxy é a gente fazer análise do modelo americano.
A gente é o segundo maior produtor, eles são os primeiros aí de etanol. Lá já, hoje eu conversei com meus amigos americanos, lá eles de 47 usinas já fecharam. 47 usinas. É gente pra caramba. É fazendeiro pra caramba. É fazendeiro que está plantando um milho ali nos estados americanos, que, que vai enfrentar uma mega crise. Uma crise, eu não sei se a gente já viu nem algo parecido como acontecer. E aí é um desmonte de uma cadeia total, porque aí você tem o desmonte, aquele cara plantava milho, mas ele tirava leite também. Então agora ele não tem dinheiro para comprar nem as vacas, ele vai perder a fazenda dele para o banco. Os Estados Unidos entrou com 400 bilhões de dólares lá no SBA. Muitas dessas pessoas estão pegando e o Perdue entrou agora com 16 bilhões de dólares para apoio aos produtores. O governo tem que equilibrar esse cuidado. Eu acho que a gente está sobre um grande risco. A gente está sobre um grande risco, porque olhando assim o preço da existência das usinas é um risco também de a gente matar um setor, matar um ramo da economia. Eu acho que até que isso deve acontecer quando você tem ineficiência, mas aí você tem uma causa externa não agindo. Aí o Luiz Gustavo é o advogado e eu sou o economista. A nossa referência é a crise de 29. Na crise de 29 era o seguinte: não vou fazer nada, que o mercado se adequa. Caraca, a consequência foi a guerra mundial. Então, assim, se a gente não fizer nada, eu acho que as consequências vão ser nefastas. Agora tem que tomar cuidado para não fazer alguma coisa que onere ou que seja uma escolha só de ganhadores. Isso não pode ser feito para aqueles que querem ir para a balada todo dia ou comprar pão na padaria todo dia. Lamento, mas a sua chance de não só passar por essa crise é menor. Agora, para todos, a gente precisa dar algumas diretrizes e alguns cuidados. Então, eu acho que, vou falar problemas dessas várias políticas. PIS e COFINS, olha que maluco. Se eu faço produtor e distribuidor não pagarem PIS e COFINS, o que eu viabilizo venda direta. Então, agora o produtor pode vender diretamente, porque o grande impedimento desse era a tributação de PIS e COFINS, que hoje ficava no produtor. Então, isso, eu estou falando, cada um desses tem consequências. E mais, se eu tiro PIS e COFINS, não significa que vai ter um diferencial tributário. Aconteceu isso com a gasolina agora. Petrobras baixa para caramba o preço de gasolina na refinaria. O que acontece? Quem está vendendo menos mantém a margem constante, não repassa para o consumidor. Então, isso pode acontecer. Quem estiver comercializando, a distribuidora ou os postos, podem reter essa redução e isso nunca chegar para o produtor. Então, a redução do PIS e COFINS. Alteração da CID. Tem consequência sobre a variação do preço relativo da CID, mas parece que essa seria uma boa política. A outra demanda que é uma concessão de crédito no modelo que a gente já teve de orantagem, que já tem em vários mercados. Isso não depende exatamente de recursos públicos para fazer. Agora, o PIS e o COFINS e a CID, era a proposta que a gente estava estudando, era o seguinte: eu reduzo o PIS e COFINS, mas eu compenso a CID, ou seja, o impacto fiscal no ano de 2020 seria zero. Isso tudo ações imediatas, nada para ser prolongado, depois volta ao normal. Então, são ações específicas para fazer a transição política. Eu acho que esses são os que já estão aí, acho que publicamente até o setor já divulgou esse conjunto de conversas para fazer. Eu confio mais em uma medida estruturante, como o Luiz Gustavo, eu sou fã do RenovaBio, acho que a história do RenovaBio vai mostrar que ele é bom, porque ele é muito mais estruturante. Se a gente tivesse o RenovaBio hoje, a variação sobre preço de petróleo para o consumidor seria muito menor. O problema é que essa crise anteveio a própria estruturação do mercado. E, do jeito que a gente construiu o RenovaBio, ele já vai estar funcionando assim, 48% esse ano, 68% no ano que vem, só no terceiro ano é que tem 100% das metas. Então, ele é tranquilo de ser executado. É claro que assusta, porque é uma mudança, mas ele é possível de ser executado no Brasil, vai ter benefícios
tanto para a existência de distribuição, do sistema de distribuição de combustíveis líquidos no Brasil, quanto para a produção de petróleo. Mas é claro que vai ter também uma corrida para que as usinas se tornem mais eficientes, tanto na captura de carbono, e como tem uma correlação produtividade, baixar os preços para o consumidor, gerando mais eficiência na cadeia total. Eu também sou fã dos mecanismos de mercado para mitigação de externalidade negativa. Eu acho que nada melhor do que um mecanismo de mercado. Ele estrutura uma boa política. Tá certo. Obrigado, Miguel. Gente, eu vou passar agora para a gente fazer uma rodada final de considerações, mas antes eu já queria deixar um agradecimento ao diretor Aurélio, ao Miguel, ao Luiz Gustavo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de bater esse papo com a gente e de responder as questões levantadas aqui pelos nossos espectadores. Muito obrigado mesmo. A gente sabe que tempo hoje é uma coisa, é o principal ativo de todos nós, então eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Luiz, vamos começar por você, essa rodada final. Qual que é a sua expectativa? Eu sei que todos somos admiradores do RenovaBio, mas como fica aí sua expectativa aí para 2020, 2021, o programa, e para segunda-feira, que começa lá as atividades na B3? Na verdade, eu fico aliviado tendo o Miguel participado com a gente aí nossa discussão, que o Miguel está confirmando que não vai haver, de fato, o RenovaBio esse mercado CBIO está começando segunda-feira. Acho que isso já é muito importante, independentemente de eventuais ajustes que venham ser feitos na meta. Eu acho que é crucial que o mercado se inicie. O mercado vai impor uma certa dinâmica, mesmo no momento conturbado como o que a gente está vivendo. É importante que, quando você usa o mercado para regular alguma coisa, para regular aqui, no caso, o meio ambiente e o setor de combustíveis para transporte, com vistas a fazer com que esse mercado de crédito de carbono tenha ainda maior abrangência, você precisa que ele seja colocado em marcha, porque a legislação, por mais bem construída que ela tenha sido, a lei lá do final de 2017, todos os atos normativos que se sucederam, ela não consegue prever em absoluto todos os cenários, dificuldades possíveis. E é a primeira vez que nós, no Brasil, estamos experimentando o mercado como instrumento mandatório de regulação. Então, é importante que esse instrumento seja colocado em marcha logo, porque certamente assim, não adianta ser romântico em que não terão pontos para serem calibrados, ajustados, mas o mercado foi tão bem construído, os seus modelos matemáticos, com monitoramento contínuo, que essas calibrações podem ser feitas ao longo do caminho. Olhando para outros mercados, mundo afora, de carbono, inclusive, e qualquer mercado utilizado para regulação, eles demandam esse monitoramento, essa calibração. Então, eu fico, na verdade, mais uma vez animado, entusiasta que sou do RenovaBio, e acho que isso se acopla, como eu pude falar um pouco antes, num cenário mais abrangente da economia mundial. Essas variáveis de meio ambiente, sociedade e seriedade da governança, elas são a nova realidade. Elas já estavam se pintando como a nova realidade, elas serão a nova realidade. E o Brasil ter na caixa de ferramentas da sua regulação um instrumento de mercado, diante da óbvia insuficiência dos instrumentos de comando e controle, e não tendo experimentado antes, eu acho que é de grande valor. Então, acho que é todo esse momento de tristeza que a gente está vivendo, dos desafios que a gente está vivendo, eu acho que dá para compartilhar um pouco de entusiasmo aí com estar se colocando em marcha esse mercado de CBIOS, que vai ser muito positivo para a sociedade brasileira. Obrigado, Luiz. Legal. Aurélio, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por abrir aí na sua agenda um tempo para a gente bater esse papo. Suas considerações finais, por favor. Bom,
mais uma vez a agradecer a Anshan, a EPBR e as pessoas que nos assistem, acho que muitos ouvintes do próprio mercado de combustível, para cumprimentar os colegas Felipe, Miguel e Luiz Gustavo aí, que fizeram parte do painel. Acho que foi um painel enriquecedor, com muita informação. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo. Cada vez que a gente faz uma discussão como essa, a gente aprende algo novo e hoje foi bom. O Miguel trouxe algumas informações novas, o Luiz Gustavo, o próprio Felipe na discussão. Você vai agregando novas informações. A mensagem final que eu deixo é da minha própria formação social e cultural. Assim, eu sou uma pessoa otimista, realista, mas otimista. E acho que a crise é gravíssima, as perdas estão sendo duras, tanto do ponto de vista econômico, como até do ponto de vista humano, já que está perdendo vidas. Isso não pode ser desprezado, não deve ser desprezado, isso vem em primeiro lugar. Mas a gente tem que olhar para frente. E eu acho que essa crise ela fortalece no médio e no longo prazo o papel dos biocombustíveis. Acho que o petróleo será um papel relevante no mundo, já que muitas indústrias dependem do petróleo, mas cada vez mais a indústria de renováveis, de biocombustíveis, será relevante. E o Brasil, por uma característica natural, de ser um grande produtor de biocombustível, um grande produtor de alimento, acho que abrirá novos mercados e novas possibilidades. Então, a tendência do Renovabil é se estruturar e consolidar como um grande instrumento de premiação de externalidade positiva da produção de biocombustíveis, mas também destacar que o Renovabil foi concebido, criado e mais uma vez, ressaltar os méritos da equipe da INP, que junto com a MME, com a Embrapa fizeram tudo. Um fator que é principal que o Luiz Gustavo tocou. Ele foi construído em cima de uma agenda de compliance das informações e de credibilidade das informações para dar segurança ao produto, segurança a quem investe, segurança a quem comercializa, a quem entrar no mercado civil, que foi assim, a preocupação principal. E foi feito com transparência e as pessoas podem checar desde a definição da meta, o Miguel citou aí, dos modelos matemáticos, mas também a própria estrutura da calculadora e da certificação, que é feita com consulta pública, que é feita com transparência. Isso traz credibilidade para o programa. Quanto mais crível ele for, mais legítimo ele será, mais efeito ele trará benefício para a sociedade. Era isso, Felipe. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar e discutir. Obrigado, Aurélio. Miguel, obrigado também pela sua disponibilidade para aceitar o convite, estar aqui com a gente, debatendo o RenovaBio, discutindo o que o Ministério está fazendo e o que vem fazendo para ajudar o setor e ajudar também o desenvolvimento do RenovaBio. Qual que é a sua mensagem final para a gente? Agradecer vocês todos pelo aprendizado e oportunidade. Eu estava aí, como também tem tempo, quando eu, há 3 anos, fui assumir diretoria, e o ministro falou assim, não, você pode fazer o que você quiser. Eu estava no meu computador em casa, sem sumir, meu filho estava do lado, pai, o que você está fazendo? Eu vou fazer um programa para salvar o mundo do aquecimento global. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei assim, filho, escolhe aqui, eu tenho 3 nomes. Novo Combustível Brasil, Combustível Renovável, e aí ele pôs RenovaBio. Eu falei, então RenovaBio, pus no projeto que depois eu apresentei no Ministério e passei pelo ministro. Eu acho que é esse do engajamento pessoal, são as pessoas que fazem a diferença, então são os servidores públicos da ANP, as pessoas, a gente sair criar no Brasil, o RenovaBio é a criação brasileira, assim como foi o Carro Flex. Um conjunto de políticas públicas de acreditar. Eu nunca acreditei que eu poderia estar aqui agora falando sobre... Eu estou durando muito no Ministério, porque o Aurélio sabe que para construir um programa como o RenovaBio, você não pode ser muito normal. Então, você trabalha muito e você tem conflito com todo mundo. Então, eu estou feliz por todos os dias estar aqui. Eu espero que estejamos sempre. E, independente das probabilidades, que a gente se cuide, que é preciso coragem para agir, que é preciso crença de que a gente é capaz, no Brasil, de criar uma solução que seja inteligente e boa, em cima de ombros de gigantes, né? Mas eu acho que
toda vez que eu tenho oportunidade de falar especificamente do RenovaBio ou de aprender coisas sobre esse mercado de crédito de carbono, é sempre um dia que eu termino bem. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece, Miguel. Eu queria deixar uma mensagem também de agradecimento à Câmara Americana pela parceria. A gente vai continuar fazendo essa série, debatendo temas da área de energia, que é para a gente sempre muito importante trazer esse diálogo e essas discussões que fazem parte da missão da EPBR. Eu vou passar a palavra agora para o Pedro, que vai fazer o encerramento. Obrigado, Pedro. Obrigado, Felipe. Nós estamos, então, chegando ao final desse nosso webinar. RenovaBio é a retomada pós-coronavírus, que, como bem lembrou o Luiz Gustavo, por uma feliz coincidência, aconteceu no Dia da Terra. Então, que essa tenha sido a nossa contribuição ao discutirmos sobre biocombustíveis, que são tão importantes para o planeta. Essa tenha sido a nossa contribuição nessa data de hoje do Earth Day. Queria, então, agradecer mais uma vez os palestrantes, o Aurélio Amaral, o diretor da ANP, o Luiz Gustavo Bezerra, sócio do Taiwan Schecker Advogados, e Miguel Ivan de Oliveira, diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado, Aurélio, Miguel e Luiz, por estarem com a gente, abrindo espaço nessa agenda atribulada de vocês. Queria agradecer especialmente também ao Felipe Maciel, que moderou mais esse debate, por mais essa excelente parceria, que seguirá. Semana que vem vamos discutir sobre onshore, na outra vamos falar sobre exploração e produção de petróleo. Então, continuaremos nessa série, e agradecer a participação de todos que nos assistiram, que mandaram as perguntas, debateram, e, por último, informar que nós vamos enviar para todos vocês um e-mail com uma pesquisa de satisfação para avaliar o evento. Então, muito obrigado pela presença e até uma próxima. Cuidem-se todos aí. Um abraço, pessoal.